Olá, estimada igreja de Porto Amazonas, queridos irmãos. Estamos indo para a quarta pregação em Colossenses. Na primeira, vimos as características dos cristãos de Colossos. Vocês ainda lembram do acróstico FACE? Fé, amor, crescimento e esperança? E daí na segunda mensagem falamos que a maturidade traz conhecimento e verdade. Na terceira, Jesus é apresentado como Criador, Soberano e Salvador. Hoje, na quarta mensagem em Colossenses, Deus quer nos ensinar a partir de Colossenses capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 29. Texto inspirado pelo Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosa em mim. Acabamos de ler Colossenses 1, 19 a 29. Oremos. Eterno Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Obrigado que o Senhor tem propósitos para nos transformar. Obrigado pelo ministério da reconciliação. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo que nos reconcilia. Obrigado, Senhor, que o Senhor está construindo o teu reino, está nos salvando e salvando outros. O Senhor tem cuidado de nós. Nós precisamos do Senhor e agradecemos que pertencemos ao Senhor pelo poder de Jesus Cristo. Amém. Essa mensagem em Colossenses capítulo 1, do versículo 19 ao 29, ele tem grandes verdades, muita riqueza. E nós vamos abordar simplesmente 2 pontos. Nós vamos procurar retirar desse texto 2 ideias. A primeira ideia é que Deus nos reconcilia com Ele por meio de Jesus Cristo. Cristo nos reconcilia com Deus. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é o método de Deus para fazer essa reconciliação do homem com Ele. É o método chamado igreja. Então nós vamos agora para o primeiro ponto. Cristo nos reconcilia com Deus. Cristo nos reconcilia conosco mesmos. Cristo possibilita que a gente tenha reconciliação com o próximo. Por meio de Jesus, o homem pode ter uma reconciliação com a natureza também. Com o pecado, nós nos separamos de Deus. Quando houve a queda, todos os filhos de Adão e Eva nasceram pecadores, separados, longe de Deus, decaídos, predispostos para o mal. E muita tristeza veio disso. O homem se separou de Deus, o homem se separou de si mesmo, o homem se separou do seu próximo, o homem se distanciou da natureza, ferindo-a, fazendo mal para ela. Quanta desgraça veio por causa do pecado. Mas a cruz, que é o sacrifício que elimina o pecado, a cruz que Cristo carregou, a obra que Cristo realizou, ela reconcilia. Que grande obra fez Jesus. Se pensarmos no texto que está no versículo 15, aqui de Colossenses 1, quem é esse Jesus? Esse Jesus Deus, esse Jesus Senhor, esse Jesus soberano, esse Jesus Criador. Ele vem e morre morte de cruz para que nós tivéssemos reconciliação.
Obrigado, Deus, pelo ministério da reconciliação. E essa reconciliação transforma, faz diferença. Hoje somos pessoas que pregam, que proclamam, que levam adiante a reconciliação. O nosso trabalho hoje é dizer, é possível perdoar e conviver, é possível voltar para casa. E essa transformação ela é desenvolvida por meio da fé, como está no texto. A fé é lembrar daquilo que Deus já fez, lembrar da bondade e do poder de Deus. A fé é confiar em Jesus, acreditar em Deus. E para mostrar como Deus não nos trata conforme os nossos pecados, mas que Ele quer um ministério de reconciliação, vamos ver aqui uma pequena história, uma ilustração que conta esse processo do Deus que acolhe com bondade e amor. Existia no interior da Inglaterra uma pequena família, numa pequena cidade, e um casal tinha um filho chamado John. John não se dava muito bem com seus pais, principalmente com o pai, bastante encrenca com o pai. Ele era um rapaz rebelde, o John. Sempre que podia, reclamava com a mãe. Papai não me deixa fazer nada, papai não me respeita, não me dá liberdade, papai não me ama. Um dia, John, ficando mais velho, brigou tanto, mas tanto com seu pai, que resolveu ir embora de casa. A mãe insistiu, meu filho, não vá. Vocês vão esquecer essa briga, isso é passageiro. John virou-se para a mãe e disse, vocês não me amam, eu vou embora daqui. E John foi para a cidade grande, e ele tinha aprendido muitas coisas com o pai, conseguiu um emprego, se desenvolveu, conheceu uma linda moça lá na cidade grande, casou e anos depois teve um filho. A esposa falou, que tal nós apresentarmos o nosso filho aos seus pais? E ele falou, não, eles não se importam comigo, eles não querem nada comigo, eu não vou. O tempo passou, John com sua linda esposa teve um segundo filho e esses filhos começaram a crescer. Um dia os filhos começam a perguntar, papai, a gente só conhece o vovô e a vovó da mamãe, cadê o teu papai e a tua mamãe? Isso mexeu um pouco com o John e ele resolveu então rever os seus pais. Ele tentar uma reaproximação. E escreveu uma carta para os seus pais que dizia assim, oi, aqui é o John, eu me casei e tive 2 filhos. Eles querem conhecer vocês. Não sei se depois desses longos anos vocês me perdoaram. Não sei se vão querer me ver, mas irei visitar vocês com minha família. Se me perdoarem, coloquem um pano branco onde eu possa ver, porque estarei indo de trem, que passa bem em frente à casa de vocês, e assim eu saberei se posso voltar ou não. John fez todos os preparativos, comprou as passagens, marcou horário, arrumou as malas, arrumou as crianças, pegou o trem, mas ele estava muito nervoso. Será que eles receberam a carta? Será que eles vão me perdoar? Será que eles ainda estão vivos? Não parava de andar para lá e para cá no trem. Quando chegaram numa estação anterior à do seu destino, John não conseguia mais se conter. Suava frio. O trem saiu e John, grudado na janela como uma criança que não via a hora de chegar. O trem entrou em uma curva e John sabia que depois daquela curva ele conseguiria ver a casa de seus pais. Após essa curva, conseguiríamos ver a casa do vovô e da vovó, disse John. O trem terminou a curva e John e sua família pôde ver a casa. Ela estava cheia de lençóis brancos nas cercas, nas janelas e o mais comovente, um casal de velhinhos acenando com lenços brancos para o trem em sinal da perdão ao seu filho. Deus nos acolhe. Deus nos reconcilia com Ele. Deus tem um método de reconciliação que é uma bênção. Nós vimos até aqui então, o primeiro ponto, que é Cristo nos reconcilia com Deus. E nós vimos que Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Deus nos trata conforme a sua misericórdia. Deus nos acolhe. Ele nos reconcilia com Ele. Ele cria uma reestruturação, uma reaproximação de perdão, de liberdade. E Deus desenvolve esse projeto de reconciliação com um método. A igreja é o método de Deus. O texto bíblico de Colossenses capítulo 1, do versículo 19 ao 29, mostra Paulo dizendo que ele sofre por Jesus e ele serve a igreja. Quem entra para o reino de Deus
vive uma vida dedicada ao reino de Deus. Desgasta a sua vida, coloca a sua vida para servir o reino. Se torna um instrumento, uma ferramenta. Às vezes essa ferramenta desgasta, essa ferramenta precisa ser afiada, mas um cristão, ele precisa ser uma ferramenta no reino de Deus para servir a igreja, servir o reino. Essa igreja, ela desvenda um grande mistério. E o mistério qual é? Cristo está no meio de todos nós. Não só mais no meio dos judeus, mas agora entre gentios, todos os povos. O mistério está revelado. Jesus habita na vida do cristão pelo meio do poder do Espírito Santo. E essa igreja, ela é treinada para se tornar madura. O ministério de reconciliação faz com que os cristãos amadureçam, desenvolvam. Claro, isso é um processo lento, é um processo gradual, contínuo. E assim, nós nos tornamos crentes maduros e formamos uma pequena igreja local em Porto Amazonas, uma igreja unida e saudável. Irmãos que se cuidam e que levam o evangelho ao seu redor. Conta-se uma pequena história de um período de fome em Moçambique, onde duas mães vieram pedir para deixar seus filhos na casa deles por um tempo. Deixaram as filhinhas com o casal de missionários porque elas iriam trabalhar para ganhar farinha. As duas filhas lá estavam brincando enquanto as mães trabalhavam. No meio da manhã, a missionária leva 4 bananas para as duas meninas. As meninas agradeceram pelas bananas e aí as meninas cochicharam: vamos comer uma só cada uma e guardar as outras para nossas mães. E assim elas fizeram. Se duas meninas famintas, de lares não cristãos, podem distribuir o pouco que têm, quanto mais nós cristãos havemos de distribuir o que temos para a comunidade carente, para os irmãos que necessitam de ajuda. Essa é a regra de ouro do nosso mestre, fazer o bem para o próximo. Vamos continuar assim, cuidando uns dos outros. Se nós nos amarmos, o mundo vai ver que conhecemos o Deus da reconciliação. Que Deus nos abençoe no ministério da reconciliação. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja madura e saudável. Que Deus abençoe toda a cidade de Porto Amazonas por meio de vocês, irmãos menonitas. Fiquem na paz. Amém.